Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãos, boa tarde. Mas um episódio sobre Padre Pio. O testemunho de Giana Vince me recordava o não menos estremecedor de outro menino, Joaquim, que também conduziu o pai a trilhar o caminho de Jesus. Encontrava-me eu então no povoado toledano de Orompeza, 2 meses depois de voltar de minha viagem a Roma, San Giovanni Rotondo e Tarento. Quando ao abrir o correio eletrônico, descobri o precioso tesouro que só o Padre Pio e o próprio Joaquim podiam me ter enviado do céu, no mesmo dia do onomástico de Joaquim e Ana. Não é um fortuito que os protagonistas deste belo testemunho tenham o mesmo nome do pai da Virgem Maria. Enquanto li os 2 fólios religiosos redigidos por Joaquim Hernández, natural de Santa Fé, Argentina, veio-me a certeza de que devia vincular seu testemunho com o de Giana Vince. Relatava ele que, em 2007, diagnosticaram um câncer de fígado em seu filho de 3 anos. Aquele golpe do destino enfraqueceu ainda mais suas já frágeis crenças religiosas. Joaquim pai não fez mais que lamentar-se desde então, sem entender como o Senhor podia encarniçar-se contra uma criatura tão indefesa quanto Joaquim filho. O homem decidiu assim rebelar-se contra o céu, deixou de ir à missa, também abandonou a confissão e a comunhão. Tomou atitude totalmente contrária à de seu filho, que apesar de pouca idade, amava com loucura Jesus e a Virgem. Em pleno calvário de quimioterapia, cirurgias e incontáveis ingressos hospitalares, o pequeno Joaquim continuava a bendizer o Senhor com todas as suas forças. Divino paradoxo. Com 4 anos, seu filho pesava nada menos que 2 quilos, quando o de qualquer outra criança de sua idade não excede as 300 gramas. A morte rondava Joaquim. Os médicos decidiram fazer um transplante urgente, mas não havia doadores. Então, inesperadamente surgiu um Joaquim pai, acabou por compreender que, se desejava salvar o filho, devia doar-lhes uma parte do próprio fígado, compatível com a do menininho. Pouco antes, interromperam em seu lar o Padre Pio, graças a uma boa amiga, Cláudia Suter, que lhes falou do santo de Pietrelcina, presenteando-os com gravuras, com uma pequena relíquia sua e uma bela imagem de seu rosto. Finalmente chegou o dia mais tímido e esperado. O próprio Joaquim pai relatava com todo o luxo de detalhes o pavoroso combate pela vida. A imagem do Padre Pio esteve presente na sala de cirurgia durante o transplante. O Dr. Carlos Luque, homem de muita fé, me repetia que o Padre Pio seria o chefe da sala de cirurgia e que nos guiaria no decorrer das mais de 18 horas que duraria a operação. Ele avisou que o estado crítico de meu filho aumentava muito o risco da intervenção. Como se isso fosse pouco, sua complexa patologia tornava muito perigosa. A anestesia, pois o fígado era tão grande que comprimiu um dos seus pulmões.
encharcando-o de água. Com efeito, alguns médicos desaconselharam a operação. Entretanto, acabamos por entrar na sala de cirurgia às 7 da manhã. Depois de 18h30, despertei. O cirurgião se aproximou de mim para confirmar que tudo correra bem. Uma parte de meu fígado já funcionava no corpinho do meu filho. 4 dias depois, quase pronto para receber alta, Joaquim pai continuou hospitalizado por causa da febre. A ferida infeccionara de modo perigoso. O cirurgião teve de soltar os pontos da sutura um a um, deixando destapada a incisão. Por mais antibiótico que administrassem ao paciente, a febre continuava aumentando. Preocupado com a sua evolução, o médico alertou de que devia operá-lo pela segunda vez no dia seguinte e limpar minuciosamente a zona infeccionada. Na noite em que o médico me disse isso, observava Joaquim, refleti sobre minha fé como nunca o fizera antes. Estando eu encismado em meus pensamentos, apareceu minha esposa, Luciana. Joaquim, lhe envia isso para que você reze muito e o ponha sob o travesseiro, disse. Entendendo-me uma gravura do Padre Pio com uma relíquia de seu hábito. Observei nela sinais de sangue. Era a mesma gravura que meu filho conservara a seu lado durante o transplante. Rezei com grande devoção a oração ao Padre Pio e adormeci. De madrugada acordei e senti uma repentina melhora, seguida de uma intensa sensação de umidade na região da ferida. Comprovei que durante o sono drenara uma grande quantidade de pus verde. Avisaram em seguida o cirurgião. Depois de me examinar, percebi sua atônita alegria. Eu vinha para curá-lo, mas você decidiu fazê-lo sozinho, disse-me ele. Dia depois, pai e filho receberam alta. Certa manhã, Joaquim pai sentiu a necessidade de entrar na igreja de Guadalupe para agradecer ao Senhor por tantas graças recebidas. O filho aceitou encantado. Depois de persignar-se com a sua benta, mostrou o recipiente ao pai para que depois de persignar-se com água benta, mostrou o recipiente ao pai para que este fizesse o mesmo. Depois ambos umedeceram com ela a região do fígado. Em seguida instalaram-se num banco para rezar. Antes de irmos embora, recorda Joaquim, meu filho segurou-me a mão para levantar-me ao fundo do templo, levar-me ao fundo do templo, onde se achava a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Só exclamou: papai, olha Jesus. Permaneceu imóvel diante dele. Agarrado à minha mão, não deixava de fixá-lo no rosto. A partir de baixo, como o quisesse dizer-lhe: missão cumprida. 4 meses depois, o menininho foi para o céu. Um novo tumor no fígado ceifou sua existência na terra, onde viveu com plenitude, graças a Jesus e ao Padre Pio. A conversão das almas sempre cobra o preço de um grande sofrimento. Neste caso, o sacrifício de um cordeirinho Shalom para vocês e até a próxima, Deus assim o permitir.